Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Daniele Almeida e vamos a mais uma aula de Geografia do 8º ano. Iremos estudar hoje o percurso 8, os problemas das cidades latino-americanas. Nessa imagem, a gente consegue observar o mapa do mundo com a localização geográfica da América Latina. O primeiro mapa, nós temos bem bonitinho aí, mostrando a América Latina, que inicia do México, vai até o finalzinho da América do Sul, Chile e Argentina. Na imagem ao lado, nós temos o mapa político da América Latina. Só para a gente lembrar, a América Latina é composta pelos países que foram colonizados por países latinos, de língua latina, majoritariamente portugueses e espanhóis, tá? Como eu já falei, inicia do México, na América do Norte, toda a América Central e a América do Sul. A América Latina, uma urbanização tardia. Bem, a urbanização da América Latina foi tardia comparada à urbanização dos países europeus e dos Estados Unidos aqui na América. Nós temos aqui, ela foi impulsionada pela industrialização que ocorreu entre os séculos 18 e 20, tá? E gerou grande oferta de emprego. Tá? A industrialização ocorrida na Inglaterra, no finalzinho do século 18, que acabou transformando toda a estrutura econômica, né, daquela época até os dias de hoje, gerando empregos na cidade, fazendo com que grande parte da população deixasse o campo, dentre outros motivos, né, em busca de empregos nas cidades. Bem, vamos fazer agora uma comparação em relação à urbanização na década de 1960 entre alguns países. Por exemplo, o Reino Unido. Na década de 60, a urbanização estava em 88%. Os Estados Unidos, 70%, na Alemanha 76% e no Brasil 45%. A urbanização mundial em 2014 estava em 54% e uma estimativa que em 2050 chegará a 66%. Observem que na América Latina, já na década de 60, a urbanização era 40%, em 2014 já era 80%, e a estimativa é que para essa região do planeta, em 2050 esteja em 89%. Então nós temos essa região da América Latina como uma das mais urbanizadas do mundo. As regiões metropolitanas, com mais de 10 milhões de habitantes, nós temos aqui algumas cidades, como a cidade do México, no México, São Paulo e Rio de Janeiro, no Brasil, e Buenos Aires, na Argentina. Essas imagens a gente pode observar, né, como essa urbanização na América Latina ela é grande, tá? Ela é bem expressiva. Olha só, nós temos aqui a população urbana e rural em milhões de habitantes em 2018. Tá? Num total de 652 milhões de habitantes, nós temos 526 milhões vivendo nas cidades, ou seja, 80,7% dessa população urbana. E apenas 126 milhões, ou seja, 19,3% que vivem na área rural. Logo abaixo nós temos aqui os gráficos mostrando a urbanização no Caribe, na América Central e México e na América do Sul, observando que em ambos a área urbana é mais urbanizada, certo? Com 71,3% no Caribe, 74,7% na América Central e México e 84,1% na América do Sul. O mapa do lado vem mostrando as áreas, os aglomerados urbanos, isso em 2015. Tá? A gente observa que quanto mais escura é a cor, maior vai ser a densidade demográfica dessa região. A gente observa no México, né, essas maiores densidades demográficas, na região andina e no litoral, né, no litoral do Brasil, pegando também a parte do Uruguai, tá, e Argentina. Agora vamos falar um pouco sobre alguns problemas comuns às grandes cidades latino-americanas. Tá? Muitos desses problemas estão relacionados à questão da pobreza.
certo? A gente sabe que as cidades no mundo todo, ela vai ter uma grande diferença em relação à renda, certo? Olha só, segundo a CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, 24% das pessoas vivem abaixo da linha da pobreza, ou seja, uma condição em que as pessoas não têm nem o que comer, certo? Outro problema vem a ser o saneamento básico incompleto ou insuficiente, tá? Temos aqui a questão de 106 milhões de latino-americanos carecendo de um saneamento básico adequado, relacionado à energia elétrica, a serviços de água e coletas de lixo e esgoto. Lembrando que no nosso país, aqui no Brasil, são poucas as cidades que têm esse atendimento, né, de coleta de esgoto do saneamento básico. Outro problema comum nessas grandes cidades é a questão do desemprego e do trabalho informal, certo? O desemprego nas cidades latino-americanas está mais acentuado entre os jovens, numa faixa etária de 15 a 29 anos, certo? Esse desemprego vai gerar o quê? Grande quantidade de pessoas na informalidade. Professor, e o que é a informalidade? É quando você trabalha sem vínculo com o governo, sem vínculo empregatício. Você não paga imposto ao governo, o governo deixa de receber esse imposto que será convertido em serviços à população e você também deixa de ter muitos benefícios garantidos pelo governo, como, por exemplo, licença maternidade, atestado médico, FGTS, entre outros, tá? E também a gente vê o aumento da criminalidade por conta do desemprego. Outro fator, a mobilidade urbana deficiente. Bem, pessoal, olha só, grande quantidade de veículos particulares nas ruas, vias inadequadas, geram um tráfego intenso. Ou seja, quando o sistema de transporte público ele é ineficiente, ele é lento, ele não tem qualidade, as pessoas passam a ir ao seu trabalho no seu veículo particular e isso gera grandes congestionamentos, tá? O ideal seria o quê? Uma melhora nos transportes coletivos, né, como ocorre nos países desenvolvidos, onde as pessoas têm um transporte de qualidade e sabem que não precisa sair no seu veículo particular. Outro fator, nós temos a pavimentação e iluminação de vias públicas ineficientes, tá? Uma má conservação de ruas e avenidas, as habitações precárias e grande desigualdade social. Muitos desses problemas, eles são existentes tanto nas cidades latino-americanas, como em outras cidades pelo mundo afora, né? Como cidades africanas, cidades asiáticas e em níveis bem menores, né? Em algumas cidades europeias, dos Estados Unidos também. Vamos aqui a analisar algumas características urbanas na América Latina, com essas duas imagens. A primeira mostra uma vendedora ambulante em Teresina, no Piauí, mostrando o trabalho informal. E a segunda foto, o congestionamento na Cidade do México, como a gente já falou anteriormente. Nós temos aqui uma separação espacial entre zonas ou bairros cuja população possui maior renda, renda intermediária, menor renda e renda baixa. Ou seja, a parte espacial dentro de uma cidade, ela é moeda de compra e venda. Então, quem tem uma maior renda vai adquirir o melhor pedaço, ou seja, o melhor espaço, com as melhores infraestruturas. Consequentemente, quem tem o menor poder aquisitivo vai adquirir aquela porção do território que não é tão valorizado assim, tá? Temos também aquelas pessoas que nem conseguem ter, né, comprar a sua casa própria, ter o seu espaço próprio, tá? Então, quem possui maior renda, como eu já falei anteriormente, vai ter o melhor pedaço do espaço e quem tem a menor renda vai ficar com um pedaço não tão bom quanto o primeiro. Temos também as pessoas com renda insuficiente para sobreviver. Essas pessoas se instauram geralmente nas periferias das cidades, nos cortiços ou favelas, tá? Muitas vezes essas favelas se encontram vizinhos a bairros de alto luxo e os espaços urbanos são expressões visíveis das desigualdades sociais entre os seus moradores. Isso ficou bem claro,
né? E eles são produzidos, organizados e construídos segundo a renda de seus habitantes. Temos aqui uma paisagem urbana de contraste social, né? Logo ao fundo a gente vê os prédios de um bairro mais elegante de São Paulo. E logo à frente nós temos a vista de uma favela, da favela de Paraisópolis. Esse contraste social ele é bem comum, principalmente nas grandes cidades. Bem, agora vamos falar sobre algumas habitações precárias, favelas, alagados e zonas de risco. Nós temos aqui, em 2016, segundo a CEPAL, 18% da população mora em habitações precárias, tá? Essas denominações, elas variam conforme o lugar. Nós temos aqui, no Rio de Janeiro e São Paulo, essas habitações precárias são chamadas de favelas. Em Recife, chamadas de mocambos. Salvador, Natal e Manaus são chamadas de alagados e palafitas. No Peru, são chamadas de barriadas. No Chile, de calampas e etc. Geralmente, são construções próximas a bairros de classe média alta e nas periferias, em costas de morros, várzeas de rios, como a gente viu na foto anterior, certo? E é importante frisar, né, que as habitações construídas nas encostas de morros são de alto risco e nas de várzeas de rios também. Por quê? No período de chuvas, as habitações dos morros têm uma tendência a ceder, tá? E acabar o morro cedendo e ocasionando grandes desastres. Da mesma forma, as casas localizadas nas várzeas dos rios vai ocorrer o quê? Enchentes nos períodos de chuva. Tais habitações evidenciam a ausência de políticas públicas para vencer as desigualdades sociais. Temos aqui imagens de palafitas e vamos continuar. Oportunidades e condições de vida. Então, assim, nós sabemos que, enquanto sociedade, nem todos conseguem ter as mesmas oportunidades. Temos aqui algumas condições desiguais entre pessoas, famílias, em relação ao acesso de bens e serviços. Por que isso acontece, professora? É porque essas pessoas não querem ou não fazem por onde? Claro que não. Acontece porque falta oportunidade, tá? Ou condições oferecidas pelo Estado para que essas pessoas possam ter uma melhor qualidade de vida, uma melhor condição de existência. Bem, pessoal, agora a gente vai analisar essa tabela onde mostra a porcentagem da população na condição de pobreza e de extrema pobreza nesses 3 países da América Latina. Temos aqui, de início, o México, 50,6% de pobres, né, da população total, e 17,5% em extrema pobreza. A Argentina, 30,3% de pobres e 6,1% em extrema pobreza. E o Brasil, 13,3% de pobres e 4,2% vivendo em extrema pobreza. Bem, gente, é importante frisar que a pobreza ela é caracterizada pela falta de alguns itens, tá? Não de alimentos. Já a extrema pobreza já vem a acontecer a falta do próprio alimento, tá certo? Para que vocês possam entender a diferença de pobreza e extrema pobreza. Agora nós vamos falar sobre alguns movimentos sociais na América Latina. Então, a América Latina foi palco de muitos movimentos sociais, onde as pessoas sempre buscavam reivindicar melhorias, seja no espaço urbano ou no espaço rural, né? Seja evidenciado através de ONGs ou não. Vamos aqui iniciar com a reforma agrária, tá? Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, aqui no Brasil. E na Bolívia, chamada de Federação Agrária Nacional, ambas lutando pela reforma agrária, tá? Um movimento rural. Temos também habitação, tá? Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e Movimento Sem Teto do Centro, União dos Movimentos de Moradia, tá? Aqui no Brasil, esses movimentos aqui urbanos. Temos também, em relação ao emprego, tá? A Frente de Desempregados Eva Perón e Movimento Independente dos Aposentados e Desempregados na Argentina e a Central Operária Boliviana, tá? Que luta por melhores condições de emprego e a existência dos mesmos.
Temos aqui também a luta pelos direitos humanos, tá? Na Comissão Pastoral da Terra, aqui no Brasil, os Avós da Praça de Maio, na Argentina. Também os direitos dos povos indígenas, Confederação de Povos Indígenas do Equador, CONALI, e Confederação de Nacionalidades Indígenas da Amazônia Equatoriana. Movimentos dos Mapuches, no Chile e na Argentina. E no México, o movimento zapatista. Tá? Todos lutam pelos direitos dos povos indígenas. Para finalizar, temos várias outras causas de movimentos sociais na América Latina, como, por exemplo, a defesa do meio ambiente, tá? Principalmente por conta da degradação da Amazônia, tá? Amazônia Internacional, e em especial aqui no Brasil, onde o desmatamento e as queimadas nos últimos anos vem sendo algo que está chamando a atenção mundial, tá? A erradicação do trabalho infantil, a gente sabe que o trabalho infantil ele não é aceito, pois as crianças precisam estudar, porque o país só desenvolve quando existe essa valorização na educação. Tá? A erradicação do trabalho infantil é uma luta constante dos países na América Latina. A educação de qualidade para todos, vocês estão de parabéns por estarem fazendo a parte de vocês, lutando por uma vida melhor, por um futuro melhor, sem desistir, mesmo com tanta adversidade que a gente já vivia, que a gente está vivendo agora no momento, né, devido a essa pandemia do Covid-19. Estão todos de parabéns porque estão lutando por um futuro melhor. Sem educação, nenhum país consegue se desenvolver. Também tem a luta de proteção de pessoas idosas, até porque, nos últimos anos, a pirâmide etária dos países latinos, e em especial o nosso país, vem se modificando, né? E o topo da pirâmide vem se alargando, ou seja, o número de idosos vem aumentando, por conta de melhorias nas condições de vida da população. No entanto, muitos idosos ainda sofrem e são deixados à margem. Então, é necessário uma luta pela proteção dos idosos. E, por fim, o direito das mulheres, né? O direito de nós mulheres, que a gente possa exercer os nossos direitos de estudar, de trabalhar, de desenvolver o nosso potencial, livre de machismo, livre de todos os estigmas dessa sociedade patriarcal no qual a gente vive, e que cada dia que passa nós temos que lutar pelos direitos garantidos e para garantir os direitos que ainda não conquistamos. Tá? Então, são lutas que não podem ser deixadas de lado e devem ser pauta do nosso dia a dia. Temos uma frase aqui para finalizar, onde diz que o conhecimento transforma a sociedade e transforma vidas. Então, o conhecimento transforma as nossas vidas e a partir dessa transformação individual, a gente consegue transformar a sociedade. Tá? Vamos finalizar a nossa aula aqui e eu espero que vocês consigam enviar a atividade de vocês, fazer a parte de vocês nessa construção do conhecimento, tá? Lá no nosso grupo, na nossa sala de aula virtual. Bem, pessoal, se você gostou do vídeo, gostou da nossa aula, dê o like, se inscreva no canal e até a próxima!